Bom, hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre Guerra nas Estrelas. É um filme lançado na década de 70 que fez muito sucesso. Explorar o universo de Guerra nas Estrelas é uma aventura fascinante e desafiadora para um físico como eu, inexperiente. Analisar as principais cenas e depois reunir argumentos que expliquem a possibilidade ou não de uma determinada cena não é tão simples assim. Bom, eu vou começar pelas questões mais simples, que é o caso das maravilhosas leis de Newton. Nos filmes é possível verificar alguns erros no que diz respeito ao conhecimento sobre a questão da inércia. Para quem não sabe o que é inércia, inércia é a propriedade da matéria que resiste a qualquer variação da velocidade de um corpo. Se você, por exemplo, está sentado na poltrona de uma aeronave que começa a se mover para decolar, notará facilmente que à medida que a velocidade da aeronave aumenta, você é comprimido sobre o assento. Ou seja, quanto maior for o aumento da velocidade da aeronave, maior é a força que o assento exerce sobre você. Este é o problema das grandes acelerações. O nosso corpo ele não está preparado, né, para as acelerações muito grandes, porque elas podem nos esmagar, né? Por exemplo, pilotos de aviões ultra rápidos sofrem com este fenômeno. Eles chamam esta força que o assento exerce sobre eles de força G. Além disso, pessoal, mesmo antes das forças de reação esmagá-lo, há outros problemas fisiológicos, como por exemplo a questão da falta de sangue no cérebro e naturalmente a falta de oxigênio, uma vez que o coração não conseguirá bombear sangue suficiente nesse momento de grandes acelerações. Isto explica porque algumas vezes pilotos de caça desmaiam ao realizarem manobras muito rápidas, que exigem grandes acelerações. Mas, é claro, para minimizar este efeito, os engenheiros eles desenvolveram roupas especiais que pressionam as pernas dos pilotos, forçando o sangue a ir para a cabeça deles, evitando assim os desmaios momentâneos. Não se pode projetar aeronaves que aceleram rapidamente por conta dos limites humanos. Se quiséssemos, por exemplo, acelerar do repouso até atingir a velocidade de 10% da velocidade da luz, que esse é o intervalo que a física clássica é válida, o que se poderia fazer seria acelerar lentamente até atingir o valor da aceleração desejada, até atingir o valor da velocidade desejada. O problema é que isso leva muito tempo, se neste problema a força que o assento exercesse sobre o piloto chegasse a 3G, por exemplo, durante o processo de aceleração até atingir 10% da velocidade da luz, o tempo que isso levaria seria cerca de 12 dias. Bom, no espaço sideral é possível que as naves desloquem sem a necessidade de uma atmosfera. Como garante a terceira lei de Newton, os gases queimados eles são lançados para trás, e estes gases que saem, os gases queimados que saem, empurram a aeronave para frente. Assim, os tripulantes são empurrados para frente devido à força que o assento exerce sobre eles.
Se esta força for muito grande, né, isso pode matá-los, ela pode esmagá-los. É fácil de verificar este problema nos filmes de Guerra nas Estrelas. No entanto, este efeito não se observa, né? Certamente é um erro, né, que se coloca. As leis da física são válidas, né, para sempre, independente do que se descubra. Por exemplo, se daqui a, digamos, 500 anos ou 1 milhão de anos, alguém lançar uma pedra com suas mãos aqui na superfície da Terra para cima, notará que a Terra será puxada para baixo pela força da gravidade, fazendo com que a pedra caia. Da mesma forma, as leis de Newton ainda serão válidas dentro dos limites que eu coloquei aqui, né, de velocidade. Nota-se com muita frequência que as naves de guerra nas estrelas disparam projéteis, né, no vácuo do espaço sideral, e os espectadores enxergam raios de luz. Na realidade, não seria possível enxergar no espaço esses raios, a menos que eles fossem refletidos por algum objeto. Quando enxergamos algum objeto não luminoso, é porque ele refletiu a luz para os seus olhos. Ou então ele tem luz própria, como por exemplo a chama de uma vela. Outro grande problema que é possível verificar em Guerra nas Estrelas é a questão da propagação do som no espaço sideral, pelos disparos dos projéteis das naves e pelos ruídos, né, que elas produzem. Isso não pode ocorrer, porque o som é uma onda mecânica, e toda onda mecânica precisa de um meio para se propagar, uma vez que ela é formada pelas oscilações do meio que ela se propaga. E no vácuo nós não temos matéria para que isto ocorra. Nota-se também, pessoal, que os ocupantes das naves não têm problema com a questão da falta de gravidade, né, que é outra impossibilidade. A falta de gravidade traz sérias consequências para o ser humano. O corpo evoluiu na Terra, né? E por isso, quando mudamos de ambiente, há sérias consequências para o nosso corpo. Uma delas é a questão do inchaço do rosto dos astronautas, que não se nota nos filmes, né? A falta de gravidade do espaço também influencia na questão da altura dos astronautas. Por que isso acontece? É fácil de entender. Neste caso, suas colunas não são puxadas mais para baixo, e por isso os discos esponjosos da coluna vertebral não sofrem mais a compressão, né? O que faz os astronautas crescerem. Como fica muito fácil para o coração bombear o sangue na ausência de gravidade, naturalmente os músculos desse órgão acabam perdendo a questão do condicionamento, né? É um problema sério. Enquanto o astronauta estiver na batalha, né, isto não é problema. O problema é quando ele retornar para o seu local de origem, no caso o seu planeta, a questão por a Terra, ou seja lá onde for. Na ausência de gravidade, não há direção privilegiada. Por isso, os nossos sensores que avisam ao cérebro sobre o que está acima ou abaixo deixa de funcionar. Num ambiente como este, as leis de Newton ficam bem fáceis de serem observadas, mas não é isto que observamos nos filmes de ficção científica. Uma pessoa em pé na nave ficará assim, a menos que alguém o empurre, né? Aplique uma força externa. Neste caso, basta um pequeno empurrão, basta um pequeno toque no ombro do astronauta, que é suficiente para fazer com que ele atravesse toda a nave. Puxar um objeto
dentro da nave é algo muito estranho para quem está acostumado na Terra. Quando fazemos isto aqui, sem notar, exercemos forças sobre o chão e conseguimos puxar o objeto. Mas dentro da nave isto não poderia ocorrer, né? Uma vez que o piso flutua no espaço, bem como o astronauta e tudo que está dentro da nave. Neste caso, ele, ao puxar o objeto para si, perceberá que irá se deslocar diretamente para o objeto. O mesmo ocorre quando ele, por exemplo, tenta girar um parafuso dentro da nave. Neste caso, em vez do parafuso girar, é o astronauta que girará em torno do parafuso, a não ser que ele prenda antes suas pernas num objeto muito massivo, né? E assim consiga girar o parafuso. O ambiente criado pelos filmes é totalmente diferente desta realidade que eu estou colocando aqui para vocês. Há também muitas cenas fantásticas que exploram a realidade, como se pode notar nas projeções tridimensionais que o robô R2 realiza, como por exemplo na cena do último episódio da série, onde o R2 projeta um holograma da mensagem de Luke Skywalker, né, para o vigoroso e poderoso Jabba. Além de tantas outras cenas interessantes, são os hologramas de hoje, né? A holografia, pessoal, é uma das muitas aplicações do laser. Trata-se de uma curiosa aplicação da luz polarizada. Um holograma é um registro feito sobre uma chapa fotográfica das figuras de interferência formadas entre dois ou mais feixes de luz obtidas de um mesmo laser. Os cinemas 3D, por exemplo, também utilizam desta técnica, mas com uma pequena diferença. Utiliza-se de dois olhos, né? E os óculos, né? Polaroides. E todos os observadores têm a mesma impressão de profundidade, isso no cinema, o que não ocorre com a holografia. Ou seja, cada observador na questão da holografia percebe uma profundidade diferente do objeto observado. E essa percepção depende muito do ângulo de observação. No último filme da saga, há uma cena que chama a atenção. É uma técnica usada pelo poderoso Jabba para fazer hibernar o Harrison Ford, preso pelo Carbonite, né? Na prática real, já se faz o congelamento de seres humanos e embriões, né? Utilizando o nitrogênio líquido, que se obtém a menos 196 graus Celsius. Os resultados são excelentes com células embrionárias, com embriões, mas com seres humanos ainda não se tem resposta dessa eficiência. A ideia é quando os cientistas descobrirem uma forma de curar a doença que causou a morte do cadáver lá congelado, fazer o descongelamento e assim conseguir colocar ele novamente para viver. Mas o processo não é tão simples assim. Por quê? Porque a água, o nosso corpo é basicamente constituído por água. E com o congelamento, as células elas aumentam de volume e trincam, né? E não há ainda substâncias que sejam capazes de evitar isso. Existem substâncias que evitam esse fenômeno, mas o nosso corpo tem vários tipos de células e, portanto, teria que se procurar para cada tipo de célula um líquido especial que evitasse esse trincamento das células. Mas até agora não há
não há esse tipo de substância. Os filmes de Guerra nas Estrelas exploram muito a ficção científica. Das muitas cenas que podemos observar, a que me chama a atenção também é a questão de se viajar a velocidades maiores do que a velocidade da luz, como se observa em várias cenas dos filmes. Pela teoria da relatividade, se um objeto atingisse valores acima de 10% da velocidade da luz, haveria consequências que fugiriam do nosso senso comum. Por exemplo, haveria a expansão do tempo e a contração do espaço ao longo da direção em que ele se desloque. Assim, quanto mais rápido você se deslocasse, mais lento o tempo transcorreria para você. E, naturalmente, passaria mais rápido para todas as outras pessoas. Se a nave ficasse restrita a viagens abaixo da velocidade da luz, sua tripulação acreditaria que a viagem de ida e volta ao centro da galáxia levaria apenas alguns anos. Mas na Terra, 60 mil anos ou até mais já teriam transcorrido. Tempo demais para encontrar família ao voltar. Teoricamente, isto é verdade, não é ficção científica. Avançar no tempo é possível. E há situações bem comuns na natureza que se observa isto. Os muons é um bom exemplo para isto. Outra consequência que se observa ao viajar com grandes velocidades é o aumento da massa inercial. Quanto maior for a velocidade, maior será a dificuldade de se manter àquela velocidade. Neste caso, seria cada vez mais difícil de alterar a velocidade do corpo, o que necessitaria de mais energia para isto. Na mídia, fala-se muito em viajar no tempo, né? Mas isto é o que estamos fazendo exatamente agora. Por exemplo, se você está me assistindo, a frase que eu falei anteriormente já é passado. Nós estamos eternamente nesta viagem, sempre partindo do passado rumo ao futuro. A nave de Guerra nas Estrelas atinge velocidades acima da velocidade da luz, né? Uma consequência de se viajar mais rápido do que a velocidade da luz seria a de ser possível voltar ao tempo, né? Será que podemos viajar no tempo sem atravessar todos os instantes entre um dado momento e outro? Será que poderemos pegar atalhos no tempo? Na prática, isto não pode ocorrer, né? Porque, segundo os resultados da teoria da relatividade, é impossível atingir a velocidades iguais ou maiores que a velocidade da luz. A explicação já foi dada anteriormente. Quanto maior for a velocidade que se coloque em um objeto, uma aeronave, por exemplo, maior é a sua massa inercial. E isto requer mais energia para mantê-la assim. Então, para uma velocidade igual à da luz, né, seria necessário energia infinita para mantê-la assim, o que foge da realidade. Com a luz, claro que isto não ocorre. Por quê? Porque os fótons eles não possuem massa inercial, a sua massa inercial é zero. Apesar dessa impossibilidade, a teoria da relatividade abre brecha em suas equações, sob certas condições que nem sempre é possível atingi-las, para a possibilidade de se criar túneis, né,
que são as chamadas dobras no espaço-tempo, que serviriam de atalho entre regiões diferentes do espaço. Espécies de portais que ligariam regiões, né, que ligariam regiões distintas no universo. Ou seja, teoricamente tudo é possível, né? No entanto, a maioria dos físicos não acredita nesta possibilidade. Eu sou um desses. Apesar disso, a ficção científica de hoje frequentemente é o fato científico de amanhã, eu não tenho dúvida. O filme Guerra nas Estrelas tem cenas bem interessantes e que presumem muitas realidades que estamos vivendo hoje. Então, agradeço aí pela paciência de assistir aqui as minhas ideias e espero que tenham gostado deste breve comentário sobre este importante filme, né, que nós temos a honra de assisti-lo.